Graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Eugênio César, congrego na Debras, Osasco, Jardim Jussara. O presidente é o pastor Belchior Júnior e o dirigente da congregação é o pastor Dirceu Mendes. Este é um trabalho de evangelização e ensino da palavra de Deus. Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho para que vocês possam receber as próximas notificações. E não esqueçam de deixar o seu comentário, porque é muito importante para nós. E o tema da mensagem de hoje é sobre a corrupção geral do gênero humano. A corrupção geral da raça humana. Muito bem, nós vamos basear esse texto em Gênesis capítulo 6, do versículo 1 ao 3. Nós vamos ver a raça decaída, a corrupção de toda a raça humana. Muito bem. Primeiro tópico. O que é corrupção? O que é corrupção? A corrupção é um ato de se corromper. Não é a corrupção que vem até nós. É nós que se corrompemos com coisas ilícitas. Nós vamos ter na mensagem de hoje, a corrupção é uma depravação. A pessoa se deprava, fica uma pessoa devassidão, fica uma pessoa corrupta, muito bem, corrompida. E nós vemos, antes de nós entrarmos ali em Gênesis, ao texto da mensagem de hoje, Provérbio, capítulo 25, versículo 26, diz o seguinte: como fonte contaminada ou manancial poluído, assim é o justo que cai diante dos ímpios. Assim é o justo que deixa se levar pelo ímpio. Ele se entrega. Louvado seja Deus. E no capítulo que nós vamos entrarmos, 6 de Gênesis, diz assim: e aconteceu que os homens começaram a se multiplicar-se sobre a face da terra. E lhes cresciam filhas. Neste versículo, a Bíblia trata os descendentes de Caim como filho dos homens, Filho dos homens. Os homens carnais.
E no versículo 2, que nós vamos ver, olha, e vieram os filhos de Deus, e viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. No versículo 2, os descendentes de Sete são tratados como filhos de Deus. Os descendentes de Sete como os filhos de Deus. Por que isso aí? Porque nós vemos que Sete gerou a Eno, e Enos começou a invocar ao Senhor. Ele que começou a invocar o nome do Senhor. É ele que começou os cultos de adoração a Deus. Então, foi reconhecido daí para frente como filhos de Deus. É assim que a Bíblia nos mostra. Versículo 1 e versículo 2. O versículo 1, multiplicaram os filhos dos homens. No versículo 2, diz, e os filhos de Deus viram que as filhas, né, eram formosas, né, que a filha dos homens, filhas de Caim, eram formosas, e tomaram para si mulheres e casaram com ela. Né? Muito bem. Então nós vamos ver que foi formada uma geração dessa união cainita com os de Sete, né? E formou uma geração. Então, disse o Senhor, formou uma geração desviada, porque eles se corromperam. Não foi os filhos de Caim que invadiu a tribo de Sete. O contrário, os filhos de Deus é que invadiu, abandonaram a Deus e invadiu a tribo de Caim. E se contaminaram com eles, e se juntaram com eles, e formaram uma geração. Olha o versículo 2, vamos repetir. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todos os que escolheram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porque os homens que andavam em espírito, que andavam em comunhão com Deus, os homens que andavam com Deus, agora são carnais, são mundanos, formaram uma geração e abandonaram a Deus. E disse o Senhor, o que é contenda, irmão? Não contenderás o meu espírito para sempre com o homem. Deus tinha pousado o seu espírito sobre a congregação de Enos, dos descendentes de Sete.
Deus convivia entre eles. Mas vejam que eles o abandonaram e se juntaram com Caim. E Deus, o que é contenda? Contenda é quando duas pessoas não se entendem. Então começam a discutir, brigar, desentender. Foi o que aconteceu com Deus e o ser humano. Eles não quiseram acatar as ordens divinas. Eles abandonaram a Deus, igual Caim o abandonou assim que matou seu irmão. Deus foi aconselhá-lo, mas ele não aceitou o conselho. Ele abandonou a Deus, virou a costa para Deus e tomou seu rumo. E vejam, louvado seja Deus, no versículo 3, que diz assim: então o Senhor diz, não contenderás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Vejam como Deus abandonou, deixou o homem para lá, louvado seja o nome do Senhor. Mas vamos voltar para trás, irmão. Vamos voltar assim o assunto. Em 7, Enos, que diz, né? Depois da morte de Abel, tudo indicava que só restavam os descendentes de Caim, né? Só os tribulosos. Assim que Abel morreu, Caim fundou uma cidade, né? Pôs o nome do seu filho mais velho. Tudo parecia que agora só os tribulosos que iam reinar sobre a terra. Muito bem. Pessoas afastadas da presença do Senhor, né? Conforme Gênesis, capítulo 4, do 16 ao 24, a gente vai ver Caim e a tribo dele, né? Os seus filhos. Né? Foi feito já uma nação. Lameque, né? Lameque, né? O seu quinto da sua geração, não é? Era ali um depravado, tinha duas mulheres, era assassino, não é? Aprendeu com seu pai, Caim, não é isso? Né? Eram essas pessoas que viviam aquela sede de vingança, né? Viviam sede de vingança, era alimentado pelo crime, pela sua vida completamente errante e distante da presença de Deus. Mas eles se enganaram, né? Só que Deus deu a Adão outro filho para ficar no lugar de Abel, e a história de Sete e de seu filho Enos, no capítulo 25, né? Diz, é a diferença. Era diferente, completamente diferente. Não é isso? Em vez deles saírem da presença do Senhor, foram eles que começaram a invocar o nome do Senhor. Que beleza, né? Que beleza. E diz ainda, a partir desse momento, a Bíblia passa a reconhecer o descendente de Sete como filho de Deus. A partir do momento que Enos começa a invocar o Senhor,
A Bíblia começa a mostrar. Ali estavam os filhos de Deus, adorando a Deus, buscando a Deus. Muito bem. Louvado seja o nome do Senhor. Então, adorar a Deus, Enos começou a, suplicar, né, a proteção do Senhor. Começou a implorar, a pedir a proteção do Senhor, a invocar. É isso que é invocar, é pedir a proteção de Deus, invocar a Deus em oração. E o que diz a Bíblia? Louvado seja Deus. Vamos ver o Salmo 145, no versículo 17 e 18. Olha que salmo maravilhoso. Salmo, que hino maravilhoso. Salmo 145, versículo 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que invocam. De todos os que invocam em espírito e em verdade. Então é a prova que Deus estava entre seus filhos. Como Ele se manifesta nos nossos dias de hoje. Ele nos trata como filho de Deus. Nós vejamos o que ele diz do Salmo, esse Salmo 91, 14. E diz o Senhor: eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que conhecem que eu sou Deus, o Senhor. Eu protejo o que conhece, aquele que crê que eu sou Deus, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos depois que Caim saiu da casa do seu pai, ele escolheu, a princípio, para si, a ocupação de cuidar da terra, né? De cultivar a terra, o solo. Então, fundou uma cidade chamada pelo nome do seu filho mais velho, que se chama Enoque, né? Muito bem. Caim saíra da presença de Deus a fim de buscar sua posse, gozos, não é? Na terra sobre maldição. A mesma terra que Deus o tinha amaldiçoado. Maldito é tu, Adão. Não é? Maldita é a terra por tua causa. Não é? Então a terra estava amaldiçoada. E Caim saiu da presença de Deus para ter o seu caminho particular. Ele disse, e fundando ali assim uma cidade, né? E ficando também assim à frente daquela grande classe, ele estava na frente daquela grande classe de homens, dos seus descendentes, é ele que puxa a fila. Louvado seja Deus. Daquela grande classe de homens que adoravam os deuses desse mundo. E a responsabilidade era de Caim. Por quê? Abel não falou com Deus como Caim falou. Caim falou muito mais com Deus do que o próprio Abel. Quando ele matou, quando ele cometeu o assassinato, Deus foi aconselhá-lo.
Deus aproximou-se dele e disse: Caim, se fizeres o bem, eu aceito a sua oferta. E vejam que ele virou as costas e fugiu da presença do Senhor. Ele teve o privilégio de falar face a face com Deus. E ele negou isso para a sua descendência. A sua descendência invocava um outro Deus e ele era convivente com isso, sabendo que ele conhecia o Criador, sabendo que ele sabia quem era Deus. O seu pai o tinha falado quem era Deus. O seu pai, Adão, tinha ensinado a adorar a Deus. Tanto é que ele e o seu irmão adoravam a Deus. Tinham um altar para adorar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E vejam, Caim, os descendentes de Caim também, não levavam em consideração a Deus. Eles não levavam em consideração a Deus. Eles estavam sempre contra os seus propósitos em relação ao homem. Tudo que Deus opunha, ele era o contrário. Os descendentes de Caim não aceitavam a Deus. E vejam, louvado seja o nome do Senhor. E ele foi um povo afastado de Deus. Mas Deus, do outro lado, tinha um povo nas montanhas que adoravam a Deus, os descendentes de Sete, que através do seu filho Eno começou a invocar o Senhor, começaram a cultuar a Deus, e Deus estava no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo que tinha agora duas raças, duas classes de povo. E nós vemos as duas raças descendentes de Caim e de Sete, não é? Caim, os filhos dos homens, e Sete como os filhos de Deus, não é? Por serem espiritual. Enquanto eles permaneceram separados, que bênção terra. Adão, que viveu tudo isso aí, Adão estava lá também, viu? Adão estava lá também. Quando essa raça foram misturada, tudo, Adão viveu tudo isso daí. Adão viveu 9 séculos, 930 anos. Adão viveu tudo isso daí. Então nós vemos, enquanto estavam separados, não é? Eles eram abençoados. E vejam, os descendentes de Caim espalharam-se do lugar, né? Espalharam-se do lugar, porque eles trabalhavam com terra, com plantação, não tinha como morar em montanha, né? Então tinha que plantar arroz, não dá para plantar arroz em cima de montanha, em cima de pedra, não é? Então tinha que ficar na planície, não é? Então os filhos de Caim, como trabalhavam com o solo, então vejam que eles ficaram na planície, mas também não incomodavam ninguém. Eles tinham seus pecados, mas também não incomodavam ninguém. Eles eram assassinos ali entre eles lá. Muito bem. E os de Sete viviam na montanha. Eles cuidavam de ovelhas, né? Eles cuidavam de ovelha, como o titio Abel, né? Como o titio Abel morava em barracas, né? E cuidava de ovelha. Ele era pastor de ovelha. E os seus sobrinhos, todinhos descendentes de Sete, também cuidavam, estavam nesse mesmo ramo, não é isso? Muito bem. Então nós vamos ver, quer dizer que os descendentes de Caim, eles moravam na planícies e vales.
enquanto os descendentes de Sete moravam nas montanhas. Então eles estavam separados. Enquanto durou essa separação, eles se mantiveram em suas pureza, né? Os filhos de Sete, né? E culto a Deus. Eles eram puros, eles manteram sua pureza. Mas com o decorrer do tempo, eles arriscaram-se pouco a pouco, né? Pouco a pouco eles arriscaram a misturar-se com a habitação do vale, onde estava lá o pessoal do Sete, né? Então, por exemplo, corrupção é como se tivesse um poço de água cristalina, um poço de água que serve a gente para tomar banho, pegar água para fazer comida, para viver daquela água, daquele poço. Como que se a água saísse do poço e invadisse a fossa. Vejam como que ela ia ficar contaminada, poluída. O poço era Sete, os filhos de Sete, a descendência de Sete, todo. E a fossa, por causa do pecado, da imundície da vida dos caimitas, os criminosos. A fossa eram os filhos de Caim. Como se a água do poço fosse até a fossa. Naturalmente que ia se contaminar. Como que Deus ia deixar o seu espírito que estava dentro do poço da água cristalina? A água sai de lá e entra no meio da fossa. Como que Deus ia entrar no meio da fossa? Deus não contenderá mais meu espírito para sempre com o homem. O homem estava contaminado. Ele saiu de dentro do poço e foi para a fossa de imundícia. Louvado seja o nome do Senhor. E vejo, louvado seja o nome do Senhor. E viram os filhos de Caim, e viram os filhos de Deus, que a filha de Caim, ou seja, a filha dos homens, a filha de Caim, os descendentes de Caim, eram formosas. Os filhos de Sete ficaram atraídos pela beleza daquelas moças e desagradaram a Deus, o Senhor, casando-se com ela. A água saiu do poço e misturou com a fossa. Quando eu falo assim, irmãos, não é pessoal. Estou falando a nação por causa do pecado. A fossa, referindo não a pessoa física lá das moças que casaram, nada disso. Estou referindo o montante, as condições, o tipo de vida que eles tinham. O tipo de vida que eles tinham. Estou falando conforme diz a Bíblia. Então, uma ilustração que eu estou fazendo, não é nada pessoal, tá? Então, os filhos de Caim, eles representavam uma fossa por causa do pecado. Os crimes, eram criminosos, adúlteros, bandidos da pior espécie, ladrões, assassinos.
E vejam, assim a água do poço começou a misturar com a água da fossa. E a fossa estava quietinha lá, viu? Foi a água do poço que foi para lá. Viu? Foi os filhos de Deus que foram para lá. Não foi a fossa que veio para cá, que invadiu o poço. Foi o poço que invadiu a fossa. Tanto é que precisou muita água para limpar. Deus mandou um dilúvio para limpar a fossa. Depois. Porque a água que estava lá foi contaminada. Precisou de água do céu para limpar aquela fossa. Porque ela aumentou, porque daquela água que estava no poço, ela aumentou a água da fossa. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vemos que os filhos de Deus, não é? Tomaram para si as mulheres que escolheram. Eles tomaram para si as mulheres que escolheram. O que diz o livro de Judas? Versículo 11. E entraram os filhos de Sete, entraram pelo caminho de Caim. Os filhos de Sete entraram pelo caminho de Caim. Veja Lucas 11. Louvado seja o nome do Senhor. Esses também abandonaram a Deus. Os filhos de Sete abandonaram a Deus. E vejam que eles também viraram a costa para o Senhor. Vejam o que diz 1 Coríntios, 2 Coríntios 6, 14, 15. Não vos prendais a um jugo desigual como os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que parte tem o fiel com os infiéis? É isso que Paulo está dizendo. Veja o que aconteceu com os descendentes de Caim, com os descendentes de Sete. Louvado seja o nome do Senhor. Jugo desigual, louvado seja o nome do Senhor. E essa união formou uma geração que não queria saber do Criador, o Senhor. Você acha que os filhos dele iam adorar a Deus? Seu pai o abandonou? Você acham que os filhos dessa geração, eles iam procurar a Deus com tanta regalia de pecado? Seu próprio pai deles o abandonaram. Olha o exemplo que ele deu para a geração de seus filhos. Se nem eles mesmos o adoraram, se eles mesmos o abandonaram, se eles mesmos quiseram mergulhar no meio da fossa. Foi eles mesmos que procuraram a fossa para mergulhar dentro de si. E nós vemos essa geração, louvado seja o nome do Senhor, né? Essa geração, né? Não queriam saber, imagina, do Filho, do Criador, do grande Deus. Eles fixaram a mente, certo? Na prosperidade e gozo mundano. Negligenciaram a vontade de Deus. Eles não quiseram fazer a vontade de Deus. Para nós encerrarmos, eu quero deixar aqui, louvado seja Deus. Olha bem, né? Portanto, Romanos capítulo 21, 21 diz assim: portanto, tendo conhecido a Deus, como Caim conheceu, né? Tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Ele entregou aos seres humanos os seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Deus, faça o que vocês acham que devem fazer. Foi o que eles fizeram, o que não devia fazer. E vejam, igreja, pecado propagou largamente sobre a terra como uma lepra mortal.
Os descendentes de Sete casaram com os descendentes impiedosos de Caim. Este casamento teria enfraquecido a boa influência da fé, acabou com a influência da fé, esse tipo de casamento, não é? E aumentando a depravação moral no mundo, resultando numa reprovação maligna. Foi reprovado, Deus o reprovou. Agora nós vamos ver, para encerrarmos, a informação que Deus deixou no finzinho do versículo 3, não é? Que eu deixei para agora. Olha bem. Porém, os seus dias serão de 120 anos. Porém, os seus dias são 120 anos. Contudo, Deus mostrou a sua misericórdia. Veja, com aquele povo antediluviano. Olha a misericórdia do Senhor. Mas espera um pouquinho. Deus ainda deu uma oportunidade. Olha, Noé, prepare uma arca, gaste 120 anos. Vai ser 120 anos. Mas, Senhor, e esses 120 anos? Então, evangelista Eugênio, esses 120 anos, até anotei aqui, Deus está dando um prazo de 120 anos. Prazo para quê? Para que eles mudem o seu caminho pecaminoso. 120 anos ele tinha para mudar as suas iniquidades, o seu caminho pecaminoso. 120 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é paciente conosco também. Olha o recado. Ele tem dado tempo suficiente para nós abandonarmos os nossos erros. Temos que aprender com o povo antediluviano. Ah, é? Por quê? Porque Jesus falou, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Deus deu 120 anos para eles se arrependerem e mudar a sua vida. E deu uma oportunidade para eles se arrependerem antes de vir a água para varrer aquela fossa imunda. Veja quanta água Deus mandou para varrer aquela fossa. Aquela água do poço que tinha misturado com a fossa. Deus mandou um dilúvio. Veja quanta água tinha no dilúvio para limpar aquela fossa. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está dando oportunidade para todos nós, louvado seja Deus, para nós mudarmos a nossa vida, para nós mudarmos o nosso caminho e andarmos conforme a vontade de Deus. É essa a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Amém, Jesus.